Galera, filho da bola, canal Museu da Várzea, a história das Copas do Mundo, agora Argentina, 1978, a 11ª Copa do Mundo da FIFA. Finalmente uma Copa que a Argentina conseguiu sediar, finalmente uma Copa que a Argentina conseguiu ganhar. Segundo vice-campeonato seguido da Holanda, havia perdido em 74 para a Alemanha. A Argentina que teve esse título tanto contestado devido a um jogo contra o Peru, em que ganhou de 6-0, provavelmente, né, teoricamente um jogo comprado, onde o Brasil poderia ter chegado à final com o técnico Cláudio Coutinho, que ficou conhecido até hoje como um título moral do Brasil. Bom, a Copa realizada na Argentina teve 16 participantes, com 107 times disputando as eliminatórias, 102 gols marcados do dia 1º ao dia 25 de junho de 78, quando eu tinha apenas um ano de idade. 38 partidas e uma média de 2,68 gols por jogo. Argentina campeã, Holanda vice, Brasil em terceiro, Itália em quarto, jogo de terceiro lugar, o Nelinho, nosso lateral direito, fez aquele golaço, né? A bola fez aquela curva. Mário Kempis foi o artilheiro, com 6 gols, o melhor ataque na fase inicial, Peru, 7 gols, a melhor defesa, Alemanha Ocidental, nenhum gol. As maiores goleadas, Alemanha Ocidental 6-0 no México, Argentina 6-0 no Peru, 1.546 pessoas, com a média de 40 mil pessoas por partida. Mário Kempis foi o melhor jogador eleito pela FIFA, o melhor jogador jovem foi Antônio Cabrini da Itália, Fair Play foi da Argentina. Vamos falar, as sedes foram Mendoza, Córdoba, Rosário, Buenos Aires e Mar del Plata, 5 cidades apenas. Essa Copa do Mundo, em 78, foi a última, né, ali dos anos 70, teve a Argentina ganhando seu primeiro título, e na primeira fase tivemos no grupo 1 a Itália, com 6 pontos, e a Argentina com 4, os dois classificados. A Argentina se classificou em segundo lugar, hein, ó, porque a Itália ganhou da França de 2-1, a Argentina ganhou de 2-1 da Hungria, a Itália ganhou da Hungria de 3-1, a Argentina ganhou da França de 2-1, e a Argentina perdeu para a Itália. Perdeu para a Itália. E antigamente eram 2 pontos por vitória. No grupo 2, Polônia em primeiro, Alemanha Ocidental em segundo. No grupo 3, tivemos a Áustria e o Brasil com 4 pontos cada. A Áustria se classificou em primeiro pelo saldo de gols. E no grupo 4, Peru em primeiro e Holanda em segundo. Segunda fase, tivemos 2 grupos, não foram mata-matas e nem semifinais. A Holanda ficou em primeiro com 5 pontos, e a Itália em segundo com 3. A Alemanha Ocidental com 2 e a Áustria com 2 não se classificaram. A Argentina com 5 pontos, né, ficou em primeiro do seu grupo, e o Brasil com os mesmos 5 pontos ficou em segundo pelo saldo de gols. O tal do saldo de gols do jogo Peru e Argentina. A Polônia com 2 pontos ficou em terceiro no grupo, o Peru com nenhum ponto. O Brasil ganhou do Peru seu primeiro jogo nessa segunda fase, né, de grupos. A Argentina ganhou da Polônia por 2-0. A Polônia ganhou do Peru de 1-0 e a Argentina e Brasil ficaram num 0-0, no jogo polêmico. Só lembrando que Dom Diego Armando Maradona poderia ter jogado essa Copa. Ele era muito novo e não foi convocado. Gerou muita polêmica também na Argentina. Brasil 3, Polônia 1. E no dia 21 de junho, a Argentina ganhou de 6-0 do Peru, com Kempis fazendo 2, Tarantini, Luque fazendo 2 e Holzmann. Uma partida arbitrada por Robert Hurtz, da França. Na decisão pelo terceiro lugar, Brasil 2, Itália 1. Esse gol que eu falei de falta do Nelinho e o do Dirceu. Calcio fez o gol da Itália. E a grande final, a Argentina ganhou da Holanda por 3-1, estádio Monumental de Núñez, com 71 mil pessoas. O italiano Sergio Gonella apitou a final, onde Kempis fez 2 gols, Bertoni fez mais um, e Naninga fez o gol da Holanda. A Argentina foi campeã, a bola de ouro foi do Mário Kempis, a bola de prata foi de Paulo Rossi, que seria o artilheiro da Copa seguinte para a Itália, bola de bronze, Dirceu. Prêmio Yashin, melhor goleiro, o Baldo Figliol, da Argentina, que posteriormente foi goleiro do Flamengo. O prêmio Fair Play foi da Argentina. Chuteira de ouro para Mário Kempis, chuteira de prata para Teófilo Cubidias, chuteira de bronze para Rosenbrandt, da Holanda, melhor jogador jovem Antônio Cabrini. A seleção da Copa foi Figliol no gol, Bert Vogts, da Alemanha, Kroll, da Holanda, Passarella e Tarantini, da Argentina, na defesa. Passarella, né, que tem tanta história aí no River Plate. Meio campo com Dirceu, do Brasil, Cubidias, do Peru, e Rosenbrandt, da Holanda. E o ataque com Bettega e Paulo Rossi, da Itália, e Mário Kempis, da Argentina. Mário Kempis foi o artilheiro, com 6 gols.
Rosenbrink fez 5 pela Holanda e Kubica 5 também por Cuba. E Hans Krall da Áustria fez 4 gols. Argentina campeã, Holanda vice, Brasil terceiro, Itália quarto, Polônia quinto, Alemanha sexto, Áustria, Peru, Tunísia, Espanha, Escócia, França, Suécia, Irã, Hungria e o México foi o lanterna da Copa 78. Curiosidades. Foi a primeira Copa em que a Argentina usou o escudo da AFA, Associação de Futebol Argentino Uniforme. Nas Copas anteriores a camisa albiceleste estava sem o devido escudo, essa camisa. Foi a última Copa em que 16 seleções participaram da fase final, né? A Copa do Mundo em 82 viria com 24 seleções, depois mudou em 98 para 32 e agora teremos 48 seleções em 2026. O Brasil utilizou 17 dos 22 jogadores inscritos, apenas 4 disputaram todos os jogos. O goleiro Leão, o zagueiro Oscar, Amaral e Batista, nosso volante, que se envolveu naquela briga com o Maradona. Vou um pouquinho mais para trás que acho que está cortando aqui. Pumba. Para disputar suas 7 partidas, o Brasil percorreu 4.659 km pela Argentina. Já a Argentina percorreu apenas 618. A seleção francesa tentou sem êxito boicotar sua ida à Copa em resposta ao assassinato de freiras francesas por parte do regime militar. Les Bleus viajaram de Concorde, a delegação francesa formada por 36 pessoas, incluindo a revelação Michel Platini. Partiu de Paris em 24 de maio do aeroporto Charles de Gaulle em um Concorde prefixo FBVFA, o incrível avião supersônico que voava a velocidade de 2 vezes a velocidade do som. Esse voo único foi um prolongamento do voo comercial regular entre Paris e Rio de Janeiro, com escala em Dakar, no Senegal. Assim, após pousar no Rio de Janeiro, esse voo continuou até o aeroporto de Ezeiza, sendo a primeira vez que o supersônico pousou na capital argentina. No mesmo dia, o Concorde fez voo de regresso, Buenos Aires a Paris via Rio-Dakar. Na final entre Argentina e Holanda, um torcedor de 49 anos sofreu um ataque cardíaco no momento em que o atacante holandês Rosenbrink acertara a trave do goleiro Fidjol, porém foi socorrido a tempo de festejar a conquista do título. Os holandeses viraram de costas para Jorge Videla, considerado o diabo da Argentina na hora de receberem suas medalhas de prata. Era o comandante argentino. Essa Copa protagonizou o segundo escândalo de doping da história do torneio. O meio escocês Willie Johnston, camisa 11, foi flagrado nos exames antidoping para um estimulante proibido, fencanfamina, comercializada como Reactivan, na partida em que sua seleção foi derrotada pelo Peru por 3-1. Inclusive participou no lance do único gol da sua seleção. Johnston, após o anúncio do doping e de seu desligamento da delegação escocesa, alegou inocência, mas fez as malas e, acompanhado pela polícia argentina, voltou para o Reino Unido mais cedo. Depois de 22 aparições pela seleção, e a partir desse episódio ele nunca mais foi convocado para a seleção escocesa. O treinador da seleção da Escócia fez história quando anunciava antes da Copa que poderia ser campeão. Afinal, a Escócia tinha em seu elenco a base de 2 melhores times do futebol da época na Inglaterra e na Europa. O Liverpool, com Dalglish e Souness, campeão inglês e bi-europeu em 77, e o Nottingham Forest, com Jamie Burns e John Robertson. Foi campeão inglês naquele ano, de 78, e europeu por 2 anos seguidos. O Nottingham Forest foi bicampeão da Champions League, que na época era o campeonato europeu de seleções. Os resultados porém decepcionaram. Apesar disso, a Escócia protagonizou momentos de muito êxtase. Chegou ao último jogo contra a Holanda precisando de um resultado improvável, ganhar por 3 gols de diferença. Começou o jogo dando a entender que seria uma nova tragédia quando Rosenbrink fez 1-0 de pênalti para a Holanda. Dalglish empatou no final do segundo tempo e aos 2 minutos da segunda etapa, Jamil marcou também de pênalti, segundo, fazendo 2-1 para a Escócia. E eis que em uma jogada maravilhosa aos 23 minutos, com um balé, Ark se livrou de 6 adversários alaranjados e com muita classe trocou de pé para tirar a bola do goleiro, fazendo 3-1 para a Escócia em um gol considerado um dos mais bonitos de todos os tempos das Copas do Mundo FIFA. Quase foi o 10º gol da história marcado naquele jogo, no primeiro gol da Holanda por Rosenbrink de pênalti. Naquele momento, jogando bem, bastava mais um gol que a Escócia faria o impossível, ganhar por 3 gols de diferença e se classificar. Quando o jogo terminou 3-2 para a Escócia, o sonho tinha acabado, a Escócia foi eliminada na primeira fase. Essa vitória se tornou um dos grandes momentos da torcida da seleção escocesa. Esse gol de Jamie serviu de inspiração para o filme Transporte, considerado um clássico cult, lançado em 96 no Reino Unido, tendo sido indicado para o BAFTA, British Academy of Films and Television Arts, Awards, daquele ano. Mano, mas quanta baboseira que os caras põem aqui, velho. Vamos falar de futebol. Na partida de Brasil e Suécia, na primeira fase, o jogo estava 1-1, até os acréscimos no final da partida, quando houve um escanteio a favor do Brasil.
Quando o escanteio foi cobrado, o meia brasileiro Zico subiu de cabeça e marcou o gol que seria a vitória brasileira. Estranhamente, o juiz galês Clive Thomas encerrou o jogo para o desespero do time brasileiro. Sua alegação foi que ele terminaram o jogo com a bola no ar. O time brasileiro entrou com 2 representações contra o juiz na comissão de arbitragem, né, disciplinar da FIFA. O juiz foi afastado e nunca mais apitaria uma partida de Copa do Mundo. Agora vai começar a ter algumas situações legais aqui, de curiosidades. Essa daqui eu estava esperando para falar. Eliminadas na primeira fase, as seleções da França e da Hungria proporcionaram um verdadeiro papelão, sendo que a França, em protesto contra as más arbitragens, entrou também de camisa branca, pois ela estava sorteada para os húngaros. O árbitro do jogo, o brasileiro Arnaldo César Coelho, isso pode, Arnaldo, se recusava a começar a partida enquanto a questão dos uniformes não estivesse resolvida. Jogadores da França acabaram sendo obrigados a jogarem com uniformes verdes listrados de branco, cedidos às pressas por um time amador, o Kimberley. A partida terminou em 3-1 a favor dos franceses. Os franceses gostam de tumultuar também, né? O jornal inglês Sunday Times denunciou que os argentinos estavam fraudando os testes antidoping. Diziam que a urina para os exames após cada partida não era fornecida pelos jogadores que inferiram fortes doses de anfetaminas. Um homem teria sido contratado para urinar no lugar de jogadores. Rosenbrandt, da seleção holandesa, marcou o gol número 1000 da história das Copas do Mundo, convertendo um pênalti contra a Escócia, como falamos. A seleção da Tunísia tornou-se a primeira seleção africana a ganhar uma partida de Copa ao bater o México por 3-1. As águias de Cartago conseguiram ainda um empate em 0-0 contra a atual campeã Alemanha. O Brasil se autoproclamou campeão moral por ter sido a única seleção invicta dessa Copa. Até mesmo a Argentina sofreu uma derrota para a Itália na primeira fase, e porque o goleiro do Peru, Ramon Quiroga, teria facilitado a partida contra a Argentina. A Argentina precisava ganhar de uma diferença superior a 4 gols, ganhou de 6. Além disso, Quiroga nasceu na Argentina e naturalizou-se peruano. Muitos anos depois, o Quiroga disse numa entrevista a uma TV sul-americana que foi realmente entregue esse jogo. Atendendo aos pedidos das emissoras de TV argentinas, que alegaram estarem se adaptando à era do canal, a cores novidades da época, na vizinha Argentina, a FIFA repentinamente alterou o horário dos jogos decisivos no grupo B das semifinais. O jogo Brasil e Polônia seria disputado no horário vespertino, enquanto o Argentina e Peru no horário noturno. Sendo adicionado, a Argentina entrou em campo praticamente com o resultado nas mãos. O Brasil já tinha ganho, a Argentina sabia de quanto que teria que ganhar. É muita situação. Eu torço muito para a Argentina, fiquei muito feliz com esse título de 2022. Aprendi a gostar da Argentina em 86, 78 eu tinha um ano, não entendia bulhufo de futebol. Mas esse título da Argentina é muito contestado. Foi a primeira edição da Copa que o Brasil terminou sem ser derrotado e não foi campeão. Tal feito se repetiria em 86, quando fomos eliminados pela França nos pênaltis, no jogo do Zico, né? E nessa Copa novamente a Argentina foi campeã. Houve rumores de que a ditadura militar argentina desejava o título a todo custo, que segundo algumas pessoas explicaria boa parte dos episódios estranhos ocorridos durante a Copa. A comemoração da imensa torcida argentina pela vitória de 6-0 sobre o Peru serviu para acabar com os protestos das mães da Praça de Maio, que buscavam informações dos filhos desaparecidos, pois os mesmos haviam feito vários protestos contra o governo militar do país. Serviu para abafar uma situação política e grave. 4 seleções retornaram após um longo hiato. A Áustria após 20 anos, desde 58. A Espanha após 12 anos, desde 66. A França após 12 anos, também desde 66. Assim como a Hungria. 2 nações faziam sua primeira participação, Irã e Tunísia. Bom, galera, para dar um resumo de tudo isso, a gente sabe, né, que existem muitas coisas, né, atrás, né, do mundo do futebol que acontecem, mas essa talvez tenha sido a Copa, assim, em que ficou mais do que evidente que houve uma facilitação. Voltando aqui a falar da primeira fase, Argentina e Itália roubou a cena. A Itália ganhou seus 3 jogos na primeira fase, venceu a própria Argentina. França e Hungria foram eliminados com derrotas nas 2 primeiras rodadas, jogaram em Mar del Plata, o jogo em que a Hungria jogaria de branco e a França de azul, e a França teve que jogar de verde e branco com o uniforme emprestado por um time de várzea. O Brasil tinha um time que incluía Zico e Rivelino. Empatou com a Suécia no primeiro jogo e no segundo com a Espanha 0-0. Só se classificou ao vencer a Áustria por 1-0. A primeira fase do Brasil também foi legal. Caiu invicto, mas também teve 2 empates, né, nos 2 primeiros jogos.
Mesmo com a derrota, a Áustria, que venceram os 2 primeiros jogos, também ficou com a vaga. Espanha e Suécia foram eliminadas. A Holanda teve muita dificuldade em se classificar, pois Cruyff, a principal estrela do time, recusou-se a participar do torneio devido a problemas familiares. O país venceu o Irã por 3-0, empatou com o Peru em 0-0 e perdeu para a Escócia por 3-2. O Peru foi a grande sensação do grupo, venceu a Escócia 3-1 e goleou o Irã por 4-1. A Alemanha e a Polônia dividiram as vagas em seu grupo entre si, sem maiores dificuldades. Neste grupo, a Tunísia fez história, conquistar a primeira vitória de uma seleção africana, 3-1 no México, empatando com a Alemanha. Segunda fase, a Holanda encontrou o seu melhor futebol, goleando a Áustria por 5-1, empatou com a Alemanha Ocidental 2-2 e ganhou da favorita Itália por 2-1, conseguindo a vaga para a final. A Itália, que foi a grande sensação da primeira fase com 100% de aproveitamento, empatou com a Alemanha, derrotou a Áustria e foi disputar o terceiro lugar com o Brasil, que ficou em segundo lugar no grupo da Argentina, onde houveram polêmicas e escândalos. O Brasil, modificado com as entradas de Rodrigues Neto, Jorge Mendonça e Dinamite nos lugares de Edinho, Zico e Reinaldo, se recuperou da apatia da primeira fase e venceu o Peru por 3-0. A Argentina ganhou da Polônia por 2, em Rosário. Argentina e os brasileiros empataram e este empate seria fatal para o Brasil. Na última rodada, a equipe venceu a Polônia por 3-1. Com esse resultado, restava a Argentina vencer o Peru por 4 gols de diferença e a Argentina enfiou 6-0 no Peru, que todos já sabemos. Daqui a pouquinho vai passar aí. Incrível, né? Que a gente tá passando aqui os gols de. Já tava em 82 aqui. Vamos voltar para 78. Vamos já lá bem pro final, que a gente já tá no final da fala aqui. Esse é o resultado da Argentina vencendo o Peru, mandando o Brasil para a decisão do terceiro lugar, contra a Itália, onde ganhamos de 2-1. E a final, no Monumental de Núñez, a Argentina sagrou-se campeã pela primeira vez. A Copa quase foi para a Europa, por causa da falta de organização dos argentinos. Alguns estádios ficaram prontos muito em cima da hora e os gramados recém-plantados se soltavam sob os pés dos jogadores. Enquanto a Argentina sediou quase todos os seus jogos em Buenos Aires, aos gols aí da segunda fase, os argentinos, os rivais faziam um tour pelo país, se desgastando com longas viagens. Foi uma Copa cercada de polêmicas, muito graças ao clima político da Argentina, que vivia uma ditadura militar, que via na organização do torneio a oportunidade de popularizar o regime com a população. Esta Copa ficou marcada também por ter sido a única em que a seleção que terminou em terceiro lugar, neste caso o Brasil, não recebeu nenhuma medalha. Segundo a CBF, não há registro de entrada ou recebimento de medalhas pelo terceiro lugar na Copa de 78, na CBF. No acervo cadastrado está apenas uma placa pela participação dessa seleção. Aos gols de Argentina e Peru. 6-0. Inclusive, eu já ia pôr uma camisa do Peru aqui, né? Pra gente homenagear o Peru, mas ela não chegou ainda. Inclusive, eu acredito muito, galera, nessas situações de o que se faz é que se paga, até mesmo no meio esportivo e futebolístico. O Peru, depois dessa farsa, né? Foi uma papagaiada. Voltaria a jogar uma Copa do Mundo só. Não, ele jogou em 82, depois voltaria a jogar uma Copa do Mundo só em 2018. Ficou muito tempo sem jogar uma Copa do Mundo. Ó, os gols do terceiro lugar aí, entre Brasil e Itália. A Itália saiu na frente com o gol do Cáusio, de cabeça. Aí vem aquele golaço do Nelinho. Olha a curva que essa bola fez. Na verdade não foi um gol de falta, foi um gol de bola rolando. E o Dirceu fez o segundo gol do Brasil, classificando o Brasil em terceiro lugar, sem receber medalhas. E a grande final entre a Holanda, a atual vice-campeã, e a Argentina. Mário Kempis fez 1-0, estádio Monumental de Nunes totalmente lotado. Naninga empatou para a Holanda. A Holanda ficaria muito tempo sem jogar um Mundial também, ó. Mário Kempis fez 2-1, depois desse bate-rebate. E Bertoni fez o gol do título. A Holanda voltaria a jogar só em 1990, depois dessa Copa de 78. E assim a Argentina se sagrou campeã mundial de futebol pela primeira vez, agora é a atual campeã. Espero que tenham gostado. Essa Copa foi, acho que, a mais polêmica da história de todas as Copas, depois desse jogo Argentina e Peru. Tamo junto, galera. Vai disparar, né?